Que são os decretos de Deus? Resposta. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Quais são os objetos da predestinação? Nos vídeos passados, nós vimos que Deus decretou todas as coisas. Deus decretou tudo que acontece está sob o domínio e o controle do Senhor, porque Ele decretou e assim acontecerá. Entretanto, a Bíblia não só fala de decreto, mas ela também fala de predestinação. E qual é a diferença? Decreto, teologicamente falando, decreto significa tudo. Tudo que você imagina que acontece, todos os acontecimentos, a história, causas da natureza, que nós chamamos de leis da natureza, que o próprio Deus estabeleceu, todas essas coisas nós colocamos no decreto do Senhor. Mas dentro do decreto do Senhor tem a predestinação. E a predestinação se refere aos seres racionais. Então, decreto, vamos lá, decreto tudo. Predestinação se refere aos seres racionais. E quais são esses objetos? Vamos lá. Primeiro objeto da predestinação, todos os homens. Todos os homens, bons ou maus. Todos os homens são predestinados. Daqui a pouco eu falarei para qual finalidade. Mas agora quero só que você saiba só os objetos, tá? Então, o primeiro objeto, todos os homens, bons e maus, são objetos da predestinação. Outro, os anjos. Você sabia que os anjos também, eles são predestinados? Os anjos bons e os maus. E mais um que muitas pessoas não falam, mas também ele é predestinado. O mediador. Deus predestinou o mediador para a nossa salvação, para ser o representante, o cabeça federal da nova aliança, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mediador entre ele mesmo e nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas com qual finalidade? Qual é a finalidade de Deus decretar? Simples. Deus decreta algumas pessoas para a salvação. Ele elege e predestina essa pessoa para a salvação. E outras pessoas ele deixa a sua própria sorte. Ele reprova. A ideia aqui, a ideia é que ele pretere. O que significa preterir? Deixar de escolher. Isso significa preterir. Por exemplo, na eleição você elege uma pessoa e aquele que você não elegeu significa que você preteriu. Você não votou nele, você não o elegeu. Significa isso. Então, Deus, antes da fundação do mundo, daqui a pouco nós veremos a pergunta sobre a criação, antes da fundação do mundo, ele predestina algumas pessoas e outras não, umas para a salvação eterna e outras para a condenação eterna. Entretanto, ele faz isso tomando do mesmo barro, o mesmo barro corrompido. Em Romanos 9 diz isso, que Deus pega do mesmo barro alguns vasos para honra e outros para desonra. Então Deus, ele por ser amoroso, misericordioso, ele não deixou todo mundo entregue aos seus próprios caminhos, mas por amor, para aplicar o seu amor, ele escolheu alguns. E para aplicar a sua justiça, ele reprovou outros, para que o seu amor seja manifestado e de outra forma a sua justiça. Entretanto, é bom sempre ressaltar isso. Nós veremos isso nas perguntas futuras. Deus, quando Deus ele não poderia, após o pecado de Adão, apenas nos perdoar. Nós veremos isso nas outras perguntas. Ele não poderia nos perdoar com base em nada, porque ele é justo e ele não pode negar a si mesmo. Nós vimos isso nos atributos do Senhor. Ele não pode negar a si mesmo. Então ele teve que predestinar um mediador para poder nos substituir, que é o próprio Senhor Jesus. Então, se nós somos salvos hoje, primeiro, é por causa da eleição do Pai. Se você é salvo, gostando ou não da doutrina da eleição, da predestinação, você só é eleito, você só é salvo por causa da eleição. Isso é fato, está na Bíblia. Segundo, você só é salvo por causa da obra do Salvador, a obra do Senhor Jesus Cristo, a obra da redenção lá na cruz.
Não foi por causa dos seus méritos. Você não é salvo por aquilo que você faz, mas você é salvo por aquilo que Jesus Cristo fez por você. E outra coisa, você é salvo pela obra do Espírito Santo, que aplica todas essas coisas na sua vida. É por isso que você crê no Senhor, é por isso que você crê que a palavra do Senhor é inerrante, é infalível. É por isso, porque a Trindade está agindo nessa conversão, nesse ato salvífico. Então, o Senhor é aquele que elege. Então, Deus elegeu homens para a salvação e outros para reprovação. Tá? Então, se você é uma pessoa... Entretanto, é bom também ressaltar uma coisa. A Bíblia diz que Deus é aquele que decreta e Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso é fato. E que nós não podemos ir, nós não podemos ir a Ele se Ele não nos trouxer. A Bíblia ela é um ponto final isso. Isso é muito claro nas Escrituras. Entretanto, a mesma Bíblia que diz que o Senhor é que decreta todas as coisas, é a mesma Bíblia que diz para você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Então, se você acha que a doutrina da predestinação é um meio para você ou se ensoberbecer, ou ao mesmo tempo você falar assim, se eu sou um eleito, Deus vai tocar em mim. Não, a própria Bíblia diz para você se arrepender hoje. Para você se arrepender hoje dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E fazendo isso e se confirmando, aí mostra que você foi uma pessoa predestinada, eleita para o Senhor. Agora, para você que já é cristão, para você que já ama o Senhor, você poderia, mas será que eu sou predestinado? Será que eu sou eleito? Pedro, ele, para ajudar os irmãos em relação a isso, ele dá os métodos. Ele diz o seguinte, confirme a vossa eleição por meio das boas obras. Quer saber se você é uma pessoa que foi chamada pelo Senhor? Como está a sua vida diante dele? Você é uma pessoa que ama o Senhor? Você ama o próximo? Você busca sempre estar com o Senhor? Você odeia o pecado? Pedro diz isso. Pedro diz isso. Samuel, eu não estou passando por isso agora. Te digo uma coisa. Olhe para o Senhor e peça ajuda a Ele. Senhor, me ajude. Senhor, eu quero fazer parte dessa família. Senhor, eu quero estar forte. Senhor, eu quero ser mais ativo na Tua obra. Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais o Senhor. Peça ao Senhor. E Ele dá deliberadamente. Peça ao Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não use a doutrina da predestinação para ficar frouxo moralmente. Já sou eleito, já não vou fazer mais nada. Não. Um eleito tem vontade de santificação. Tá? Outra coisa. Também não use de forma negativa. Se Deus decretou tudo, né? Alguns falam, se Deus decretou tudo, não precisa evangelizar. Aí que essa pessoa que diz isso que se engana. Porque o Deus que predestinou homens para morar com Ele e reprovou outros, é o mesmo Deus que escolheu os meios também para a salvação. Deus escolheu o evangelho, a pregação da palavra, para que você ouça e ouvindo isso se torna eficaz na sua vida. Então, irmãos, isso é um consolo para nós, porque nós sabemos que se Deus elegeu pessoas, escolheu e usou meios, eu como um ser livre, eu tenho que pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas, fora de tempo e dentro do tempo. Seja o tempo, mesmo que o tempo seja adverso, as pessoas não queiram ouvir a palavra do Senhor, não quero ouvir a palavra, pregue. E mesmo se for um momento muito bom, pregue também. Pregue a palavra. E pregando a palavra, Deus a usa como meio para a salvação. Então, que Deus abençoe, que esses 3 vídeos sobre o decreto e a predestinação entrem no seu coração. Medite sobre este assunto e reconheça que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas, que isso daí vai te dar um descanso muito maravilhoso, uma paz inacessível que só provém do Senhor Jesus. Então, peço que você dê um like, que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e que Deus abençoe.